Oi, pessoal. Aqui. O irmão Cris já tá aqui. A irmã Edna também. Exato. Você, irmão Cris. Aqui. Temos muitas coisas interessantes sobre as quais conversaremos hoje. Boa noite, boa noite. Oi. Estamos no Oi. último. Tá dando pra ouvir bem aí? Nós vamos terminar o segundo, João. Dando para ouvir perfeitamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao último dia do segundo livro, né? Uma obra que muito gratificante, né? A gente poder ter acesso a um conteúdo desse tipo de magnitude, né? Dessa grandeza de ensinamento, de espiritualidade. A gente só pode realmente agradecer. O pessoal já tá entrando. Eu vou então, como sempre, fazer uma prece breve para a gente poder começar aqui hoje, né? O último dia aí tem muita coisa legal para a gente falar. E aí, pessoal, eu acho que eu vou falar isso depois da prece, quando o pessoal já tiver chegado, para passar um recadinho aqui. Então, vamos lá. Meu Deus, gratidão por esse dia. Nós queremos nos colocar aqui diante da Tua soberana presença para agradecer. Acima de tudo, agradecer por termos chegado ao final de mais um livro, por termos aprendido tanto, pela comunhão de amor, amizade. Gratidão, meu Deus. Gratidão sempre pelo nosso Cristo, que nos foi enviado para ensinar o caminho. Nós te amamos, Jesus. Gratidão, meu Deus, por toda a espiritualidade que tem estado conosco. Nós te agradecemos, meu Deus. E nos dirigimos à vossa magnificência com a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, meu Deus, de todo mal, e principalmente de cometê-los, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bom, agora que o pessoal já está mais chegado aí, gente, os nossos estudos aqui, eles possivelmente todos, né, os próximos livros, alguns são um pouco menores, mas Os Mensageiros é um livro gigante, todos eles têm duas partes. Então, e hoje também terá duas partes. Então, para quem tem interesse de acompanhar até o fim, quando a gente, né, corta o vídeo aqui, a gente sempre continua depois. A gente tem percebido que alguns irmãos e irmãs estão perdendo a segunda metade do estudo. A gente não sabe se isso é proposital, né, ou se não, mas de todo modo, para aqueles que têm interesse em estudar conosco, sempre a gente faz duas partes. Então, hoje não será diferente. A gente vai cortar depois mais ou menos de uns 45, 50 minutos, e a gente retorna depois para terminar, fazer considerações finais. E hoje, né, muito importante, porque hoje é o fim do livro. A irmã Edna vai trazer para a gente literalmente os capítulos finais, o fim da obra. Então vale muito a pena, né, a gente continuar depois que a gente faz o corte. Bom, então vamos lá, que a gente tem muita coisa bacana para tratar hoje. Nós estamos, né, no capítulo 40, que tem o título Rumo ao Campo. A irmã Edna trouxe para a gente no capítulo passado, né, a gente viu que eles estavam, que aqueles espíritos ali, eles estavam num contexto de evangelho, né, de oração, né, de comunhão na casa de Dona Isabel. E a gente percebeu ali, a irmã Edna trouxe para a gente, que eles continuaram trabalhando muito, que muitos iam trabalhar, né, noite afora. Vi que o irmão Cris saiu, voltou aqui já.
Acho que deu uma travadinha na internet dele. Já aceitei, vamos ver se sobe. Subiu. De volta. Mas eu tô aqui atento ao sinalzinho da requisição aqui. Pode deixar. Beleza. Se precisar novamente. Então, a irmã Edna trouxe pra gente, né, que eles estavam ali na casa de Dona Isabel e muitos iam trabalhar a noite afora, eles iam continuar trabalhando, né, e passar ali, a gente percebe até depois das 6 horas da manhã em trabalho. E nós vemos, né, que antes do meio-dia, o Aniceto, né, o mentor aí principal do André Luiz nesse livro, ele chama André Luiz e Vicente para irem com ele ao campo, né, dizendo que eles voltariam ali por volta da hora do crepúsculo. O Aniceto avisou que eles iriam volitando, e aí o André Luiz percebeu que agora as faculdades volitantes dele, elas estavam, né, aprimoradas, elas tinham melhorado, ele estava mais capaz de sair por aí volitando. E ele se deu, né, ele percebeu que isso aconteceu por todo o trabalho que ele tinha feito, que ele tinha dado, por toda a doação, né, que ele tinha entregue ali àqueles irmãos e irmãs. E a gente até comentou ontem na rádio, né, a gente lembra que quando André Luiz faz essa reflexão de Francisco de Assis, né, é dando que se recebe. Ele percebeu, ele fez essa reflexão, depois de todo aquele trabalho, estava se sentindo muito melhor de fato, e as possibilidades espirituais, elas tinham sido aí aumentadas. Ele reparou também, né, que as possibilidades visuais dele também tinham sido ali melhoradas, né, e que elas tinham crescido sensivelmente. Isso é muito legal porque a gente vai perceber aí nos próximos livros, inclusive o próximo Missionários da Luz, a gente vai ver isso, que ele vai usar realmente essa visão profunda para ver as coisas e explicar muitas coisas para a gente. O plano espiritual é sempre, né, com tudo muito bem planejado. Né? E com essa visão dilatada que ele estava apresentando agora, o André Luiz conta pra gente que ele começou a ver coisas que ele ainda não tinha visto. E aí ele relata, né, que ele viu, né, ali quando eles saem para rumo a esse campo, que ele viu nuvens de bactérias, né, assim, bactérias variadas flutuando na atmosfera. E ele também viu zonas de matéria mental inferior agrupadas em núcleos. Então, olha que interessante, né? Que a gente já percebeu um pouco isso quando a gente via ali nas câmaras de retificação que os pensamentos tinham cheiro, que os pensamentos eles se manifestavam como matéria, né? Como matéria densa. Aqui a gente está vendo André Luiz trazendo para a gente que ele via de fato, né, os pensamentos ali agrupados como matérias compactas, principalmente os pensamentos ruins. E aí o Aniceto, ele traz para a gente uma lição bem interessante que eu transcrevi. Os seres humanos são atacados não apenas por essas nuvens de bactérias, que são destrutivas para a vida física, mas por formas perversas das trevas, que ameaçam seu equilíbrio mental. Como você pode ver, o vigiar e orar do Evangelho tem profunda importância em todas as situações, a qualquer momento. Somente pessoas com mentalidades positivas no reino da espiritualidade superior podem superar as múltiplas influências de uma natureza inferior. E aí a gente tem aqui o relato de André Luiz, porque quando ele veio, antes de trabalhar, ele não estava conseguindo volitar, porque essa energia, essa densidade de matéria, ele nem via o que era isso, ele só via que ele estava sendo impedido. Agora, não só ele via, mas como ele estava mais espiritualizado, ele conseguia atravessar tudo isso e continuar caminhando. E aí a gente entra no capítulo 41, que se chama Entre Árvores. E aí a gente tem ali, né, que eles vão volitando e eles se recostam, uma grama ali para descansar. E o Aniceto, percebendo, né, a sede de conhecimento que André Luiz e Vicente tinham, ele começa a dar algumas explicações para eles que são muito interessantes. Ele disse que as emanações em uma floresta, e ele está falando aqui de uma floresta densa, a gente pensa aí as florestas, né, que tem árvores muito grandes, nas quais o vento não circula muito bem. Ele fala que as emanações nessas florestas densas, né, são de fato emanações muito materiais, que a matéria é pesada, porque esse ambiente ele é impenetrável pelo vento. Olha que ensinamento interessante. A gente já viu o sopro aí, né? Agora a gente está vendo o vento.
Agora a gente está vendo o vento. E aí ele diz que, né, lá o ar costuma se tornar um elemento sufocante por causa, né, do excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. O irmão Cris até trouxe ontem, né, a lembrança de Narcisa, né, se aproximando ali, avisando que ela entraria na natureza, então, né, com muito cuidado, ou seja, não é qualquer coisa. E da mesma forma, ele explica pra gente que na cidade a atmosfera é compacta e o ar também é sufocante, né, por causa das emanações mentalmente densas dos grupos inferiores de humanos encarnados e desencarnados ali. Né? E aí é por isso que ele coloca ali que o campo é o lugar ideal, né, para esse descanso, porque tem natureza, o vento corre ali livremente. E ele coloca ainda assim, o Aniceto, que no campo reina a paz, é relativamente equilibrada da natureza, né, porque não há nem a selvageria da mata virgem, nem a asfixia dos fluidos humanos, né, e aí eles tiram uma soneca ali e descansam. É muito interessante para a gente ver, né, como o progresso, ele é a lei em todas as esferas de vida, né? A gente vê que uma floresta mais densa, né, como ele coloca aqui, uma floresta virgem, ela também tem questões de, né, fluidos densos e até deletérios para aqueles que se aventuram por ali. E aí, né, a gente continua no capítulo 41 e ele fala, né, que com os primeiros, né, matizes do crepúsculo, o Aniceto convidou eles para um passeio por ali. E a gente vai começar a ver algumas coisas bem interessantes aqui no livro. E aí, o André Luiz conta pra gente que a atenção dele foi atraída, né, por uma comoção que estava acontecendo ali na proximidade. E eles seguiram naquela direção, né, percebendo, né, que o Aniceto, pela capacidade mental, ele já sabia o que estava acontecendo, mas sempre humilde, falou, né, vamos até lá ver o que está acontecendo. E aí eles viram, né, sempre humilde perto deles, eles viram, né, que tinha um homem caído no chão, né, em uma poça de sangue, ao lado de uma pequena carroça puxada por uma mula, né, que dava sinais de grande agitação. O bichinho estava bem agitado. E aí havia dois encarnados ali, dois homens encarnados prestando socorro, né, os primeiros socorros ao ferido, e o André Luiz viu que tinha muitos espíritos ali, né, no entorno, também tentando prestar algum tipo de auxílio ali. E o André Luiz, ele comenta, né, que ele ficou bastante impressionado, porque eram dois encarnados, mas era um grupo grande de espíritos ali com eles. E aí, né, um desses espíritos se aproxima, o chefe ali, e conta o que tinha acontecido. E aí eles contam que esse carroceiro, ele foi chutado pela mula, né, que estava ali carregando, e eles tiveram que resgatar esse senhor. E aí um outro espírito aparece, né, a gente não tem a identificação dele, e ele conta, né, porque o que acontece? É um grupo de espíritos, a gente percebe nesse contexto aqui que tem um chefe, e aí o chefe questiona um deles ali que deveria estar tomando conta daquela área. Ué, mas você não fez nada? Você não estava tomando conta aqui para que acidentes não acontecessem? A gente vê a providência divina aí sempre tomando conta da gente. E aí esse espírito que deveria estar tomando conta, ele fala assim, que ele estava sim, tomando conta daquela região, só, né, que o motorista, ele tinha tanto desrespeito pelo animal, ele era tão agressivo, ele era tão cruel com os animais, que ele não conseguia, né, o espírito ali, qualquer tipo de conexão mental com aquele homem que estava dentro dessa densidade, dentro dessa baixeza de sentimentos. E aí, falando da crueldade, ele falou que o bichinho ali, a mula, ficou tão atormentada, né, com as explosões de ira desse senhor, que ela só conseguiu, né, chutar a cabeça dele. Num ataque ali, o animal vai e revida, né? E aí o Aniceto fala que eles ajudariam esse homem, né, o quanto eles pudessem, mas que eles não deveriam perder a lição que aquele momento trazia. E aí ele tem uma transcrição aqui muito interessante. Aquele trabalhador imprudente havia se autopunido, né? A raiva é punida por suas próprias consequências. O mal segue o mal. Se os animais, nossos irmãos e irmãs, no grande lar da vida, nos fornecem o valor de seu serviço, nós, em troca, deveríamos, né, dar-lhes o valor da educação, mas as pessoas não podem educar, se odeiam, nem podem construir nada útil com fúria e brutalidade. Então a gente tem uma lição aqui gigantesca, né, sobre a nossa relação com a natureza, e que eles estão aqui sim para o nosso processo de evolução, como nós estamos aqui também para o processo de evolução deles. Muito bonito esse capítulo, e a gente lembra, né, muito do Chico e do Francisco de Assis, que tinha uma relação com a natureza muito linda. E aí o André Luiz termina esse capítulo dizendo, né, que ele começou a entender, né, que ninguém desrespeita a natureza sem um doloroso golpe de retribuição. Ele passa a entender isso de uma forma bem prática. E aí a gente entra, de hora bem prática, a gente entra no capítulo 42, né, que se chama Evangelho no Ambiente Rural, que é uma cena muito linda, pessoal.
os espíritos que estavam ali socorrendo o ferido, eles, né, notaram de cara que o Aniceto ele tinha um grau de evolução superior. E querendo aprender, eles pedem para que o Aniceto, né, desse ali para eles uma lição, né, das escrituras, do evangelho, agora que o dia estava chegando ao fim. Então eles trazem ali, eles vão até um local ali e eles trazem, achei muito lindo, eles trazem uma cópia do Novo Testamento para o Aniceto ali, né? E o André Luiz, ele traz aqui um relato maravilhoso para a gente, que quando o Aniceto encontrou o trecho sobre o qual ele escolheu falar e começou a meditar, o André Luiz fala que ele viu na cabeça dele, né, em volta aquele halo, né, de luz sublime que começou a aureolar toda a cabeça dele. E ele também disse, né, que naquele momento, uma coisa linda, os rebanhos, né, ali, dos animais, dos gados, eles se aproximaram dele, sentiram aquela atmosfera, né, de amor, né, atraídos pelas energias magnéticas que o Aniceto estava ali emanando. E ele fala que até os pássaros, né, se estabeleceram ali quietinhos na folhagem, sem fazer um pio para ouvir. E mais uma vez a gente lembra de Francisco de Assis, né, que quando ele estava, os peixes acompanhavam, as aves acompanhavam, todo mundo queria ficar perto ali de Francisco de Assis. E a gente lembra, né, que lá no Evangelho de Marcos a gente tem um ensinamento, né, que a gente deve pregar o Evangelho não só a todo ser humano, mas a toda criatura. E a gente tem o exemplo, né, de Francisco de Assis que falava de Jesus até para as árvores. E aí, a gente tem aqui o Aniceto lendo em voz alta Romanos, né, o capítulo 8, versículos 19 a 21. E é o seguinte, acho que vale a pena a gente transcrever aqui. O texto é assim: considero que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à frustração, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou na esperança, que a própria criação será libertada da escravidão da decadência e trazida para a liberdade e glória dos filhos de Deus. Aí, mais uma vez, por causa do tempo que a gente tem aqui, a gente não pode transcrever a interpretação de Aniceto, que é muito linda. Então, quem não leu, vale a pena, vão lá no livro e leiam, porque é muito linda a interpretação que ele traz. Mas, assim, basicamente, ele estava falando da necessidade que nós, né, os seres humanos encarnados, nós temos, assim, de começar a entender, né, a natureza, o que ela realmente significa, né, no nosso caminho. Quando a gente está pensando aí em progressão de espíritos, como que eles nos ajudam e nós os ajudamos, né? O que é esse reino de Deus que nós estamos aqui também para construir? E que a natureza não está apenas aqui para servir, né? Para nos servir. Ela está aqui para ser amada. E nós precisamos, né, de um mindset mesmo, de olhar para esses seres, para essas criaturas, como o Evangelho de Marcos traz para a gente, né, com amor. E amar de verdade, né? Porque como a gente gostaria de ser amado, que é a indagação que o Cristo nos traz. E depois, né, desse banquete espiritual, eles voltam para a residência da Dona Isabel, para uma outra reunião, né, como aquela sobre a qual nós conversamos na semana passada. E aí a gente entra no capítulo 43, que se chama Antes da Reunião. Bom, o André Luiz conta, né, que eles voltaram para a residência de Isabel antes das 18 horas, então a gente vê os espíritos ali, né, que são evoluídos, sempre pontuais, né, nas reuniões, e que a sala já estava cheia de trabalhadores bem ocupados. E aí eles percebem ali, né, que está havendo uma movimentação no sentido de delimitar espaços com o magnetismo. E aí, por que isso acontece? O André Luiz, ele fica um pouco, né, curioso ali, né, porque ele percebe que está sendo dividido o local. E aí, né, que o Aniceto, vendo ali aquele trabalho, antes de explicar para ele o que estava acontecendo, ele traz para a gente uma lição maravilhosa, e ele diz para o André Luiz que, né, onde quer que haja atividade para o bem, ali se encontrará uma ordem superior de cooperação espiritual. Muito lindo, que é o que a gente estava vendo ali, né? E aí, esse encontro ele vai ser um pouco diferente, né, do primeiro, porque nesse encontro serão recebidos espíritos sofredores e necessitados, né, de uma ordem aí um pouco mais necessitada e de sofrimento um pouco maior. E aí depois, né, das 18 horas, os necessitados começam a chegar, né, de uma esfera, óbvio, a gente está falando de esferas invisíveis aos olhos humanos, e aí a gente entra, né, com o irmão Cristo no capítulo 44, que vai tratar dessa reunião maravilhosa, linda, com novos ensinamentos para a gente. Então vamos lá, capítulo 44, assistência.
O Aniceto, nessa hora, né, o Aniceto e o Isidoro convidam o André para começar a trabalhar, né, dando passes magnéticos. E aí, um pouco inseguro, o André, né, por primeira vez, se lembra de um ensinamento de Narcisa, que ela diz: André, à medida do possível, nunca negue a ajuda a um sofredor. O melhor remédio é dar esperança. Fale com eles oportunidades divinas de futuro, incentivando, edificando, educar e despertar sem prejudicar aqueles que ainda dormem. Aniceto designou um grupo de 6 pacientes espirituais para o André, e a primeira foi uma mulher com tracoma, uma doença muito grave de visão. Ela estava reclamando muito, né, que não conseguia enxergar nada, e falando: eu quero ver aquele estado mental muito deplorável. E o André tem a primeira sacada dele, porque o André a incentivou dizendo: você não confia no poder de Jesus? Ele ainda cura os cegos, ilumina nosso caminho, guia nossos passos. E aí o próprio André se surpreende com a própria fala dele, porque o André percebe que pela primeira vez ele muda o estado mental da mulher, fazendo ela a pensar na cura e não na doença, né? E até mesmo ele esquece de toda aquela curiosidade que ele tinha de médico, de desenvolver sobre o trauma daquilo, né? Aquela visão científica do fenômeno que ele tinha. Então, tudo o que André viu na frente dele naquela hora realmente era uma irmã sofredora e carente. E aí, praticando, né, esse amor fraterno, uma luz diferente começou a iluminar e aquecer a face de André. André lembrou-se da influência divina de Jesus na mesma hora, e uma enorme camada de escuridão foi se desfazendo do rosto da mulher. André disse coisas encorajadoras para ela, né, doando a melhor essência de suas intenções, e concentrou suas habilidades de ajudas magnéticas naquela área ali perturbada, né, dos olhos dela. Em poucos segundos, a mulher começa a gritar e falando que tinha começado a enxergar assim de novo. Aí, nesse mesmo tempo, o Aniceto percebe que André fica muito emocionado com aquela conquista, né? E aí ele justamente vai para cima do André, assim, né, não querendo deixar que a vaidade tome conta dele, né, para que ele não mude o estado mental que ele estava ali, e dizendo a ele que eles eram apenas instrumentos do amor de Deus, né, e tudo de bom vem dele, ele é a luz do nosso coração. A mulher agradece muito ao André e aí ele diz ainda para ela: minha amiga, agradeça a Jesus, não a mim, eu sou apenas um servo, né. E aí o próximo paciente era um irmão que havia morrido vítima de câncer. E a área facial dele estava completamente deformada, porque foi bem nessa região. Depois de passos magnéticos, né, e outra vez palavras encorajadoras, o pobre homem começa a melhorar. E aí André designa ele, que ele já está apto para um grande detalhe. Ele está apto para um tratamento justamente para preparar sua vida mental. Como a mente é tão importante. A gente vê que todos os processos são reprogramações mentais, neuroplasticidade pura. Em seguida, André atendeu dois ex-pacientes tuberculosos, uma mulher que teve um tumor maligno também, e em seguida uma jovem que faleceu decorrência de um choque durante a cirurgia. Só que esses 4 últimos, realmente, eles não mostraram qualquer tipo de alívio, né? Tendo que encaminhar eles para outras sessões. Esse capítulo 44, ele é bem rápido, ele é bem curto, mas é um marco muito grande na vida do André, na vida espiritual de André, porque ele consegue, pela primeira vez, né, desenvolver o trabalho e deixar abnegar, né, da curiosidade, enfim, e se doar. E aí segue o capítulo 45, que é Mente Enferma. Esse capítulo também é bem interessante, porque ele fala sobre o comportamento de uma mente cética, com que tipo de energia que esse tipo de mente ressona, né? E aí, observando os trabalhos acontecendo, né, o Aniceto vai e comenta: não só os enfermos desencarnados vêm aqui, os enfermos encarnados também. A porcentagem do número de doentes e necessitados é quase igual ao número de trabalhadores. Aniceto pede a André e Vicente que deem uma olhada no Dr. Fidelis. É um senhor
e ele está assim, cercado de pequenas nuvens escuras ao redor da sua cabeça, ao qual conversa com o senhor Bentes, que é o instrutor do grupo mediúnico físico ali que estava acontecendo. Pela conversa, ele obviamente era um cético que disse que frequentava reuniões mediúnicas em busca de algo que pudesse o satisfazê-lo, porém, neste momento, acha que tudo era uma grande engano mundial, né, falando sobre o espiritismo. Ele leu muitos livros sobre vida após a morte, mas nunca obteve nenhuma prova disso. Ele colocava o espiritismo como teses sedutoras, mas com muitos questionamentos. Chega a comparar a obra de Kardec, dizendo que sim, a obra de Kardec tem uma visão filosófica extraordinária, mas Ritchie, com a visão metapsíquica, corrigiu muitos voos da imaginação, oferecendo estudo público. E calmo e seguro, né, com toda, para ser o senhor Bentes, para presidir uma reunião mediúnica, realmente ele tinha que ter muita fé. E aí o senhor Bentes responde ele com muita paciência: vamos nos lembrar da missão do mestre do evangelho. Primeiro devemos construir o receptáculo e aí sim receber a bênção. E aí o Dr. Fidelis começa a sorrir ironicamente ali, só que o Aniceto ele fica assistindo tudo, né? E ele fica justamente comentando, justamente ensinando André e Vicente ali e fala: olha como esse homem exibe uma mente contaminada. Ele é um daqueles encarnados doentes e curiosos. Tem uma educação muito ampla, mas, no entanto, seus sentimentos foram envenenados. Tudo que vem à mente dele se torna tóxico, ou seja, né, tudo que ressonava ali não tinha semeadura ali. Ele é um pesquisador raso, assim como muitas outras pessoas. Ele espera tudo dos outros, ele examina, analisa seus companheiros, mas não examina a si mesmo. Quer a realização divina sem fazer nenhum esforço humano. Aí Vicente pergunta, ainda Vicente faz uma pergunta tão besta assim às vezes, né? Porque, e aí, mas o que ele afinal quer aqui? Aí, né, ele fala, nem ele sabe a resposta. E aí esse capítulo também é um pouco curto, mas é interessante porque a reunião vai acontecendo. E isso tudo a gente está falando em poucos minutos, né? É no início de uma reunião mediúnica, né? E o André traz justamente esses dois lados, do físico e do extrafísico, acontecendo ali. E o capítulo 46 é aprendendo sempre, porque eles continuam aprendendo. Então, ali um pouco menos, né, de uma hora para o senhor Bentes iniciar os trabalhos da reunião mediúnica, né, na esfera dos encarnados, mas na esfera espiritual o trabalho já tinha começado e tinha aumentado muito. E aí, nessa parte, o Aniceto nos dá um revelador dado impressionante. Já tinha chegado 35 pessoas ali encarnadas no local para assistir à reunião. Na esfera dos desencarnados, tinha mais de 200 pessoas já ali. Né? Pois além dos espíritos que estavam ali, né, para serem atendidos, né, os que já estavam sendo preparados, os 35 encarnados que chegaram para a reunião mediúnica trouxeram consigo vários outros espíritos que os acompanhavam sem que eles percebessem o fato. Ou seja, tem muita gente que anda cheio de mochila por aí, né? Chega uma, mas chega 15 com o cara. E para esses espíritos que vinham acompanhados com os encarnados, tinha um esquema de segurança assim, muito forte, especializado e muito bem organizado por espíritos de alta vigilância, separando os daqueles que eram apanhados nas ruas, aqueles que, né, que os espíritos ali trabalhadores daquele recinto levavam mesmo, colhiam na rua, né, fazia pesquisa e levava ali para ele ser atendido, e separando os que vinham, né, no vácuo da galera para assistir a reunião mediúnica. E André nos conta que acontece, o que acontece simultaneamente, né, nas duas partes espiritual da reunião mediúnica, enquanto os encarnados deixavam sobre a mesa os pedidos de conselho médico, orientação de assistência, passes magnéticos, aqueles pedidos comuns, né, que as pessoas chegam e põem lá na mesa. Aí ele conta que 40 médicos espirituais analisavam pedido por pedido. E 40 cooperadores iam e vinham recolhendo e trazendo informações. 80 pessoas numa reunião mediúnica só para analisar cada pedido.
E olha o que a gente pede. A Aniceto conta ainda, né, conta a André, que as pesquisas feitas pelos trabalhadores eram para atender apenas necessidades verdadeiras, como solicitação para terapia de apoio, para a saúde, e para quem queria conselhos, né, do dia a dia, e, né, ali não era o caso. Então eles faziam essa triagem para justamente ter esse tipo de noção. Os encarnados e desencarnados abusam das possibilidades de troca de informações entre as esferas. Os que fazem isso pagarão um preço muito alto. Nesse momento, um amigo operário se aproximou de André perguntando se eles eram de nosso lar, porque, né, a gente fica imaginando o tumulto, mais de 200, né, espíritos ali, e imagina o tanto de trabalho. E aí ele pergunta se eles eram de nosso lar, porque eles precisariam de ajuda para alguns trabalhos urgentes ali depois dessa reunião. Né? E aí esse capítulo continua, o capítulo 47, que é o trabalho ativo. Você vê que o trabalho não para. Né? E aí o trabalho ativo, capítulo 47, esse capítulo, André compartilha conosco o comportamento mental daquela reunião mediúnica. Isso é muito interessante, eu achei muito legal esse capítulo, porque o André descreve muito bem uma postura justamente do que a gente vem falando desse livro todo, né? Uma postura mental, como a gente controla a nossa mente. Né? E aí, na reunião mediúnica, né, as pessoas, esses 35 pessoas que estavam ali, fora as trouxinhas que estavam ali com ele, né, eles criavam uma expectativa muito ansiosa, né? Ali nos encarnados presentes, perturbando o campo mental e vibracional, afetando a organização mediúnica da Dona Isabel, que estava ali também à mesa, né, e a posição receptiva do comentador da reunião. Ou seja, é como se fosse de fora do ar. Né? Então, é uma interferência impressionante. Só a ansiosidade das pessoas irem ali e não conseguirem se concentrarem. E Aniceto diz, André, que muitos dos pesquisadores do Espiritismo se preocupavam muito com a falta de concentração em trabalho espiritual. Concentrar significa centralizar, sincronizar, colocar tudo em mesma direção. Se os encarnados fogem em curvas de suas responsabilidades fora do âmbito do serviço espírita, como poderiam se concentrar em um momento rápido de serviço espiritual? Uma boa concentração requer uma vida reta. Assim, nossos pensamentos podem ser sincronizados por ressonância com os pensamentos de outros espíritos superiores, a fim de nos fornecer a maior capacidade de união com o bem. Para o trabalhador ou trabalhadora conseguir ter concentração para servir junto às forças espirituais, precisa manter presença constante. É indispensável se preparar trabalhando as atividades de meditação de ordem superior. Como a meditação é importante. Assumindo nossa identidade espiritual, equilibrando nossa vida, mediando entre o visível e o invisível. E neste momento aparecem 2 casos de pedido de ajuda. Né? A primeira, uma senhora desencarnada que quer mandar um recado para a filha. Essa parte também é muito interessante porque ela está ali, né, desencarnada, e ela vê que a filha dela ali está presente e pede, né, autorização ali à mesa para mandar um recado para a filha. Só que ela não obteve a permissão, e o detalhe é muito interessante, ela não teve a permissão de comunicar naquele momento para o bem de ambas, o bem das duas. Primeiro, pela filha encarnada, muito acostumada a ter sempre a ajuda da mãe, e em segundo, a própria mãe, que alimentaria uma conexão mental desequilibrada, atrasando o seu trabalho de serviço espiritual. Como é tudo mente, né? No entanto, foi dito a ela que ela poderia sim encontrar a filha, mas em outra ocasião, mais tarde, principalmente, quando a filha estivesse dormindo fora do corpo, as duas poderiam se encontrar. O segundo caso foi um senhor pedindo ajuda a amar um sobrinho que precisava de uma ajuda com a sua saúde física. No entanto, Isidora explica desta vez que não seria possível, porque eles já tinham concedido 5 receitas para ele e ele nunca levou nenhuma a sério. Isidoro falava com bondade fraternal que afastava todo o amargo da negativa. Ele não quer realmente ajuda.
O serviço progredia volumoso naquele momento. Era necessário grande renúncia para atender o trabalho compacto e numeroso do setor de assistência aos encarnados ali naquele momento, porque poucos do grupo pareciam manter sublime atitude de dedicação fraternal em nome do Mestre. E assim termina o capítulo. Muitos ensinamentos em pouco tempo. É apenas uma reunião mediúnica. Minha gente, realmente, é uma semana só esse livro, né? É. Uma semana, esse livro se compõe de uma semana. Então, o capítulo 48, que é o logo em seguida, que fala sobre o pavor da morte. Chegou ao término da reunião com o senhor Bentes. E aí o André Luiz se dirige a Aniceto e pergunta qual é a eficácia dessa reunião. Qual é o objetivo dessa reunião? O propósito? Porque ele via muitos desencarnados, enfermos, alguns encarnados, e ele disse assim o seguinte: por que é que esses encarnados não são levados para um plano mais espiritualizado, um local espiritual, já que eles são desencarnados, para fazer esse tratamento? Precisa de vir a crosta terrestre a uma reunião como essa, na casa de uma senhora, né, encarnada como Dona Isabel, para se fazer um tratamento? E aí a Aniceto diz, olha, é o seguinte, André, nem todos os que desencarnam, eles vão realmente para determinados locais espirituais para dar o seu prosseguimento evolutivo. Alguns precisam ir para a crosta terrestre, precisam ir para uma reunião mediúnica, preste atenção, gente, para que eles recebam o fluido magnético do encarnado, como também o magnetismo do espírito desencarnado, como também as energias espirituais e as energias da natureza. Fazendo essa agregação, fazendo essa conjugação, eles recebem um tratamento espiritual. Então, há uma necessidade, na maioria das vezes, você não precisou de São André, mas na maioria, para que haja esse tratamento de perto, esse cuidado de perto. Então, ele falou que isso seria um tabernáculo, né, um tabernáculo energético, psíquico, para esses que vão até um tratamento, como na casa de Dona Isabel, que é um tratamento belíssimo. E aí ele convida o nosso querido André Luiz para um tratamento, para um trabalho, um tratamento numa pessoa que estava desencarnando, e levou, né, até próximo a essa pessoa, né, a esse espírito que estava ali no processo de desencarne. E aí eles foram até a uma instituição até grande, um prédio grande, ele fala, né, foi encaminhado a um prédio grande, e era um necrotério, tá certo? E de longe eles avistaram um rapaz próximo a uma jovem que estava ali, naquele necrotério, né? O corpo dela ele já estava quase há 6 horas no processo de desencarne, já havia desencarnado praticamente, mas o espírito estava ali agarrado ao corpo físico. Esse é o detalhe. E o rapaz que estava ao lado da jovem dizia, meu amor, né? Chamava ela de Cremilda. Cremilda, querida, Cremilda, nós vamos comigo, nós temos uma casinha linda, o nosso amor, né? Nós estamos felizes agora porque você vai estar comigo. E ela ali agarrada, deitada no seu próprio corpo, de olhos vedados, não queria ouvir a voz dele, ela estava realmente com pânico, por isso que o nome é Pavor à Morte. E aí Aniceto se aproxima ao rapaz e diz, meu amigo, meu irmão, se afaste um pouco, porque agora não é o momento de conversar com ela. E ele se afastou, ele se aproximou da jovem para ajudar e disse, minha querida, vamos para um tratamento, um novo tratamento. E ela escutou a voz e disse, você é um novo médico, né? Um novo facultativo que vem me ajudar. Ai, que bom, porque eu estava aqui, eu acho que eu estava ouvindo a voz do meu ex-noivo, que já morreu há muitos anos, e parecia que eu estava numa mansão de uma morte. Eu estava apavorada, eu não queria ouvir a voz dele, ainda bem. Eu estou precisando de um tratamento, estou muito cansada, e você está cansada, vamos comigo. E aí ele
encaminhou, levou para um local que ela ali tomou um passe, restabelecendo. Foi quando se aproximou o jovem rapaz e a levou nos braços. Isso eu achei detalhe lindo, porque é como se tivesse, ele diz assim, o fardo do amor em seus braços, né, e caminhando. E eu achei muito bonito, porque a moça, ela não estava, o próprio Aniceto falou, que ela não estava preparada espiritualmente. Ela não teve uma educação espiritual, uma educação religiosa, porque ela não ia direto para as zonas umbralinas, ela não precisava, porque ela tinha um cultivo muito grande de virtudes, tinha assim um coração maravilhoso, uma pessoa boníssima, e ela não precisava ir, por conta desses fatores virtuosos que ela tinha. Mas, no entanto, ela não houve, durante a encarnação, ela não teve nenhuma ajuda familiar ou de alguém que o orientasse sobre a vida após a morte, sobre essa educação espiritual que se faz necessário para cada um de nós. Esse é o detalhe fundamental desse capítulo e desse episódio, nesse momento em que a jovem foi levada pelo seu grande amor, mas que o André Luiz estava assim, impressionado, primeiro porque ela não foi para as zonas umbralinas, porque ela estava agarrada no corpo, não era porque ela uma pessoa inferior, mas porque ela faltava nela o processo de esclarecimento. Olha, gente, como isso é fundamental em nossas vidas. Nós sabemos o que é que vai acontecer após a morte, nos prepararmos para esse momento dessa viagem. Porque começa o capítulo dizendo que a morte é uma coisa natural e que nós devemos encarar. Mas será que todos nós precisamos passar pelas zonas umbralinas? Aí eu pergunto a vocês. Lógico que não, meus irmãos. Se nós tivermos realmente esse cultivo das virtudes, esse lado de amor ao próximo, de perdão, de compreensão, de se colocar no lugar do outro, de começar a eliminar esse lado sombra e deixar esse lado luz, não é que nós somos luzes. Então, nós vamos cada vez mais e cultivando o lado positivo, esse amor, não é, que tanto todos nós falamos aqui durante esse livro, que é maravilhoso. Eu convido a vocês a todos relerem minuciosamente. Então, esse lado do amor, esse cultivo, com certeza, meus irmãos, nós vamos ser agraciados. E essa compreensão que é fundamental. E uma outra coisa que eu coloquei para finalizar é que foi dito, Aniceto diz que Deus é tão soberanamente justo, né, tão bom, que o que ele cria tem um significado fundamental. Até aquelas pessoas que estavam na reunião preguiçosas, ele fala dormiocas, invigilantes, estavam doando fluidos, estavam sendo doadores. E os benfeitores estavam reutilizando para ajudar os convalescentes, os espíritos que estavam ali se recuperando. Então, esse é o capítulo, tá certo, da questão mais importante, que é o desencarne dessa moça, e que, na realidade, ela não tinha nenhuma culpabilidade no seu comportamento moral, mas simplesmente porque ela não tinha esse esclarecimento. Isso foi levado em consideração por todos os amigos espirituais e pela assistência amorosa. E continuando, o capítulo 49 é a máquina divina. Aí eles terminaram esse trabalho e logo em seguida foi convidado por Aniceto para ajudar o desencarne também de um cidadão cavalheiro chamado Fernando, que tinha uns 60 anos de idade, mais ou menos, e que ele estava com a leucemia, estava na sua residência, no processo do desencarne, com muitos problemas, no sentido de dificuldade do desprendimento do espírito para o seu corpo, porque ele era uma pessoa, segundo a mãe que estava lá, a mãe, uma parenta, orando, a mãe pediu para ajudar o seu filho, e ela, como espírito muito evoluído, se aproximou e, no momento, teve só permissão para ajudá-lo no processo do desencarne, mas não teve permissão para continuar. E aí ela fala, o meu filho, realmente, ele viveu muito a parte instintiva, a parte do mundo, esqueceu o lado da razão, do raciocínio pleno, daquilo que nós temos que discernir o que é melhor para nós. Pensarmos que nós não somos só o hoje, nós somos espíritos imortais e que o que a gente faz hoje repercute nas nossas vidas.
Então, ela conversou isso, pediu auxílio aos irmãos que ajudassem, porque ela não tinha condições sozinha de fazer esse processo do desencarne. E os seus superiores haviam dito que ia ajudar, mas que no momento, tá certo? Eles não estavam ali, né, para ajudar. Que essa equipe que foi convidada, que estava destinada para ali ajudar, e ela pedindo misericórdia que o ajudasse, né, que ficasse ali ao lado para... E foi quando, tá certo? Ele falou que o corpo físico, falando que o corpo físico é um tabernáculo de bênçãos, é uma máquina divina que nós precisamos não cultuar o corpo, não dar aquele valor com relação à vaidade exagerada, mas ter cuidado na alimentação, ter cuidado naquilo que entra realmente na boca, não só no que sai, porque o corpo, sendo essa máquina divina, é um instrumento de evolução. Então, Aniceto, ele fala aqui, é fundamental para cada um de nós, explicando ao André Luiz passando para nós, que nós precisamos ter muito cuidado, porque o que ele estava passando ali era algo que era o resultado daquilo do que ele fez. E aí eu fui no Livro dos Espíritos, né, que é pequenininho esse capítulo, na pergunta 132, que fala o seguinte, Kardec: por que Deus impõe a encarnação ao homem para o seu processo de evolução? E existem duas áreas fundamentais. Para a nossa reforma íntima, precisamos reencarnar, para nós aqui discernirmos o que é melhor na nossa educação mental, na nossa educação disciplinar interior, para nós progredirmos, e também nós somos convidados para sermos cooperadores de Deus, da divindade. Então, se nós somos convidados também para ser o apoio ao Pai, nós temos que fazer a nossa parte. Então, não só o espírito, mas o corpo, que é esse tabernáculo, ele deve ser amparado, ajudado. Né? Nós devemos ter cuidado com o horário de dormir, não é? Com o horário do alimento, com o tipo de alimento. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que o corpo é um instrumento de evolução e que realmente ele pode vir chegar ao óbito antes do tempo, se nós desgastamos esse fluido vital de uma forma errônea. E esse fluido ele só é reparado, ele só é reposto mediante o nosso comportamento equilibrado. Observemos que o Chico Xavier trabalhava incessantemente na sua mediunidade e era reposto esse fluido vital. Por quê, meus irmãos? Está aí o nosso querido João, que fala muito bem, que eu fico escutando várias lives dele, várias histórias. Por que reposto? Pelo equilíbrio, pela oração, pela maneira da vida, pela característica da vida dele, pelo esforço, pelo exercício da caridade. Então, essa máquina divina, ela tem que ser muito cuidada para que no momento desse processo do desenlace, que é um momento que não tão difícil, mas que poderia ser muito mais fácil, para que não haja uma dificuldade muito grande. E aí entra realmente o terceiro, né, que é a continuação, que é o capítulo 50 do desencarne propriamente dito, do Fernando, né? Que é a segunda parte, que é a terceiro capítulo que nós ficamos, que é o capítulo 50, que é o antepenúltimo. Aliás, o penúltimo, desculpe, gente, são 51 capítulos. E aí, Aniceto, ele tinha colocado as mãos na destra do André Luiz, tá certo? Ele colocou, aliás, a destra na fronte do André Luiz. Ele colocou as mãos na fronte e o André Luiz, ele expandiu a sua visão. Ele observou como médico, porque ele quis ajudar o André Luiz, o objetivo do André Luiz era se aprofundar cada vez mais em uma nova forma de trabalho, já que a medicina dele era diferenciada na Terra, e ele ficou encantado, porque quando ele colocou a destra na fronte do André Luiz, o André Luiz, ele agigantou, ele teve uma visão do corpo do moribundo imenso, enorme. E aí ele viu a estrutura fisiológica, toda a estrutura óssea, o arcabouço ósseo, todo o sistema circulatório, todo o sistema glandular, todo o sistema renal. Ele viu tudo, toda parte da formulação e observou que no processo do desencarne,
aflorava ali muitas bactérias, muitos vírus, muitos bacilos de lepra, uma série de enfermidades, e também os nutrientes havia diminuído e parado por conta do processo do desencarne. Mas nesse interim, tá certo? Nesse capítulo, foi retirado a destra, a mão da fronte dele, e ele não conseguiu vir mais, porque o objetivo agora estava na hora justamente do processo de desencarne que a mãe havia pedido para que o Aniceto e todos ali o ajudassem. E nesse momento, o Aniceto se aproxima e verifica que muitos encarnados que estavam ali estavam orando fervorosamente para o espírito não desencarnado. Gente, isso é muito... A maneira de nós orarmos, por isso que nós não sabemos orar. Porque muitas vezes nós oramos o contrário, não é? Nós não temos que pedir para não desencarnar, nós temos que pedir o que é melhor para o nosso ente querido, não é? Isso é fundamental, nós estarmos atentos. E aí ele disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou dar a ele um forte fluido magnético, vou transferir. E aí o batimento cardíaco vai melhorar, o processo respiratório vai melhorar. O médico estava presente, fez um pró-diagnóstico, uma avaliação e disse, olha, gente, ele está muito melhor. Pode dormir, dona Amanda, que era a esposa dele. Vá dormir, vá se descansar. E a gente sabe que quando está perto de desencarnar, não tem essa coisa, né? Não sei se isso é coincidência ou não, mas eu estou verificando que é uma verdade, né? Que quando nós desencarnamos, gente, antes de desencarnar, vem aquela coisa da saúde, não é, gente? Poxa, o fulano ficou melhor, ele está bem, vai ficar bom. Pode falar. Só isso que a irmã Edna falando, durante essa pandemia do Covid foi muito visto e ficou até conhecido como melhora da morte, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque ali os pacientes terminais ali de Covid tinham uma melhora súbita e depois acabavam desencarnando. Mas é isso mesmo. Obrigada, João. Essa melhora, não é, da morte é justamente para os familiares não ficarem com aquela fixação psíquica, porque o vínculo fluídico com o fio cinzento estava muito forte, estava impedindo o processo do rompimento desses fios, do desencarne do nosso irmão Fernando. E aí eles relaxaram, e nesse momento foi quando o nosso querido Aniceto começou a operação do desencarne, e foram cortados os fios, foi um processo difícil, mas conseguiu. Entregou o espírito nas mãos da mãe, porque a mãe ela foi concedida também levar aquele espírito, mas não ficar com ela. Porque a orientação, gente, era deixar ele um tempo só. No local que ele ia, que não era propriamente no local, era numa zona inferior, mas uma casa de socorro para que ele pudesse refletir a vida que ele levou e chegar no processo de arrependimento, tá certo? De reformulação, porque isso é necessário quando nós desencarnamos. E o pedido dela foi muito importante para que ele não fosse diretamente para as zonas umbralinas, apesar de ter alguns espionários, né, espíritos que estavam espiando pela janela, porque em um certo momento abriram a janela. E eles diziam, como é, Fernando? Você não vem, não? Quer dizer, espíritos horríveis, porque ele entrava em sintonia com esses espíritos, mas eles foram logo afastados pelo nosso irmão Aniceto, e ele foi levado pela mãe até um determinado lugar para que os demais o encaminhassem a essa casa de socorro, para que ele pudesse realmente fazer o seu processo de evolução. Então, meus irmãos, aqui também tem um Paulo de Tarso falando, não é? Que eu achei belíssimo, não podia deixar, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, falando que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas, de espíritos. Nós estamos cercados, isso já na Epístola aos Hebreus, já se falava isso, né? Então, nós estamos cercados em um número grande de testemunhas, e essa informação já faz há mais de 20 séculos, e nós só vamos compreender quando nós aprendermos as lições do Evangelho e quando nós tivermos cuidado de escolher as nossas testemunhas. Porque precisamos escolher, porque somos nós que escolhemos. Mas saber escolher, quando nós estivermos prontos nas lições do Evangelho, nós vamos captar realmente
o que nós saberemos escolher. Então, finalizando, para que nós tenhamos um desencarne e uma vida espiritual boa, é preciso que você tenha uma vida encarnada mais organizada, mais disciplinada, mais moralizada, porque não é de uma hora para outra que você vai virar santo. Não é de uma hora para outra da varinha de condão que vai resolver. Eu era desorganizado, agora desencarnei, estou organizado. Não é assim. Nós somos aquilo que nós construímos, não é? Nós somos os artífices da nossa caminhada, né? Então, é muito importante nós sabermos que ninguém pode virar santo, né? Como nós falamos. E podemos até rezar, não é? Como diz a linguagem popular, orar, mas a lei, ela não falha, né? A justiça divina, as leis da natureza, as leis divinas, elas são iguais para todos nós. Então, esse é o 50. E para finalizar, bem rapidinho, certo? Aqui vem falando, né, que as despedidas, é o capítulo 51. Eu achei lindo esse capítulo. Ele tem uma prece final, gente, ela é grande, eu acho que não vai dar nem para eu ler, João, porque a prece é linda de Aniceto. Todos se emocionam. Termina, irmã Edna, o capítulo, aí quando a gente reabrir, aí a senhora pode ler, que aí vai ter mais tempo. Então, assim, essa atividade espiritual, né, ela é de grande importância, porque nós vimos aqui, os meninos falaram, o pessoal falou tudo, que eles fizeram um trabalho voltado para a ciência, um trabalho voltado para a energia, um trabalho voltado para a questão das bactérias, do conhecimento das bactérias, do magnetismo, manifestações, né, dessas bactérias, das energias, o trabalho de energia, do tônus vital. Então, todo esse compêndio foi relatado, né, para nós, foi nos ensinado. E, assim, o André Luiz estava muito emocionado, o Vicente também, todos estavam emocionados no final, porque era o final de uma semana de muito aprendizado. Ele disse que a visão dele ficou ampla, ficou muito vasta, o conhecimento foi muito grande para ele, né? E ele, assim, não abriu mão de agradecer, né? De agradecer a Aniceto. E Aniceto, ele, assim, nesse processo de agradecimento, ele relatou o anjo, né, de Dona Isabel. Ele disse, olha, precisamos nos despedir de Isabel, porque ela é um espírito maravilhoso, ela é um grande exemplo encarnado. E ela, com humildade, pediu para que ele orasse por ela, para que ela não caísse em tentação. E que ela também chorou. Foi uma coisa linda esse capítulo. Ele fala também aqui, abre a Bíblia para falar sobre Salomão também, que é belíssimo, né? Que a gente pode até ler depois. E, assim, ele também relata a questão de nós termos cuidado para não nos abatermos, não deixarmos... Porque o próprio Aniceto, por mais que ele falasse a questão científica, por mais que ele desse exemplo, ele sempre trazia Jesus como referencial, gente. Vamos agradecer a Jesus, vamos orar por Jesus, não é? Então, sempre estava Jesus na sua linguagem. É Jesus que está à frente. Então, o Aniceto, ele faz um trabalho belíssimo. Eu acho que na próxima, né? Já está no final, querido. Já são 21, não é? Eu acho melhor a gente deixar para o próximo, gente. Porque tem a leitura do Salomão, que eu achei linda, né? E a prece, a oração do Aniceto, que é muito bonita. Pessoal, a gente vai abrir já, a gente vai fechar aqui e salvar, abrir uma outra live para a gente fazer as considerações finais, é o último dia, né, as últimas considerações sobre o livro, e a irmã Edna vai trazer ainda algumas questões do próprio corpo textual do livro para a gente, que são bem lindas, tá? Então, menos de um minuto aí a gente está aqui novamente para continuar e terminar.